a única coisa da criação de Deus que não foi boa foi o homem. Hoje nós vamos falar de um assunto muito legal e muito controverso hoje em dia: os papéis do homem e da mulher no casamento. A Bíblia fala o seguinte: quando Deus criou todas as coisas, por último Deus criou o quê? O homem. E aí, quando Deus foi criando o céu, o mar, as aves, os répteis, ele criava e sempre no final da frase tem escrito: e viu Deus que era bom. Só que quando Deus criou o homem, no final vem dizer que não é bom que o homem esteja só. Então, é lógico, tudo que Deus criou é bom, o homem é uma boa criação de Deus, mas não é bom que ele esteja só. E ele criou quem? Nós, mulheres lindas, porque assim, a gente vai aprimorando com o tempo. Deus foi criando todas as coisas, e no primor da sua criação, criou nós, mulheres. Por que isso? Porque os papéis do homem e da mulher se complementam. Você não precisa ser igual ao homem, o homem não precisa fazer o que a mulher faz, porque cada um se complementa. E dentro do casamento, isso com certeza não é diferente, muito pelo contrário, é extremamente necessário que homem e mulher se complementem para que a vida a dois, a família possa fluir, possa avançar. E aí começa a grande polêmica. Então, é papel de quem lavar a louça? É papel de quem ensinar o dever de casa para os filhos? É papel de quem trabalhar fora? É papel de quem fazer as compras? É papel de quem? Quando a gente fala sobre papéis, a gente não está falando necessariamente de funções. A Bíblia não fala a função de cada um. Ah, fulano vai fazer isso e o homem vai fazer lavar o carro e a mulher vai lavar a louça. Não, a Bíblia não fala sobre isso. O papel diz respeito ao seu lugar na sociedade. Então, tomando como exemplo uma empresa, cada funcionário tem o seu papel, tem a sua posição na cadeia hierárquica da empresa. Então, o presidente tem o papel dele como presidente. O gerente tem o seu papel como gerente. Isso não quer dizer que o presidente vai fazer tudo e que o gerente vai fazer tudo. E também não quer dizer que o gerente, algumas vezes, não possa fazer alguma função do presidente sob supervisão desse presidente. É a mesma coisa na nossa casa, entende? A dinâmica do que cada um vai fazer vai depender da dinâmica familiar de cada casa. Mas os papéis, a posição que o homem ocupa é só dele e que a mulher ocupa é só dela. A posição do homem, a gente já sabe qual é: de liderança, de prover, de cuidar, de se sacrificar pela família. A função da mulher é a de organizar, de multiplicar, de sustentar o seu lar. Mas vamos ver melhor isso, como seria esse sustentar o lar, porque eu sei que a maioria das mulheres se sentem sobrecarregadas com isso. Primeiro, que o relacionamento conjugal, o casamento, deve ser prioridade entre todos os relacionamentos. Isso tanto para homem quanto para mulher. Então, homens, se você casou, você deixou o papai e mamãe e se uniu à sua esposa. Goste você ou não, mas agora a sua esposa é mais importante do que a sua mãe. Mulher, você também deixou pai e mãe e se uniu ao seu esposo. Goste você ou não, o seu esposo agora é mais importante do que papai e mamãe. Agora, o relacionamento de vocês é o mais importante. Você nunca, tanto homem quanto mulher, pode ficar contra o seu cônjuge e a favor do seu pai ou da sua mãe. Precisa haver um equilíbrio nessa situação. Então eu quero deixar aqui alguns papéis do marido e da esposa para a gente se lembrar sempre que necessário. Primeiro, começando com os maridos. Marido, com certeza, uma das primeiras coisas que a sua esposa espera de você é uma proteção que a tranquilize. Essa proteção é uma proteção de amor, de calma, de empatia, de se solidarizar com ela, de demonstrar amor e carinho quando ela precisa, de ter uma escuta ativa, de realmente procurar escutar e compreender o que a sua esposa está falando. Nós, mulheres, muitas vezes queremos só falar, desabafar. E os homens querem logo resolver a situação e já dar várias soluções.
Mas não é isso, a sua esposa quer que você dê ouvidos a ela e não simplesmente dê soluções. Que você a abrace, acolha a ela, a dor dela, o que ela está passando. O segundo papel que a esposa espera do marido, e que a Bíblia descreve como sendo um papel dele, é o de liderança. A liderança final da família é do marido. A responsabilidade de tomar as decisões é do marido. Então, marido, seja sábio. Se está com dificuldade, peça ajuda, peça conselhos. Mas lembre-se sempre, escute a sua esposa também. O meu marido sempre diz, e é uma verdade, depois que ele passou a me escutar, as coisas para ele começaram a evoluir muito melhor. Escute a sua esposa, ela tem um sexto sentido muito mais aguçado do que o seu. Não faça nada em discordância dela, você irá se arrepender. Mas lembre-se sempre, a responsabilidade final é sua. O outro papel do homem é o de provedor. E quando a gente fala de provedor, muitas vezes só se pensa na providência financeira. E não é só disso que a Bíblia fala. O homem ele deve ser o provedor da sua família no âmbito financeiro, sim, mas também emocional e espiritual. Ele precisa prover mecanismos que gerem um crescimento espiritual na família. Ele precisa desenvolver também um emocional, um equilíbrio nele e em toda a sua família. Isso é ser provedor. É muito além da parte financeira. É tomar para si a responsabilidade de que você precisa realmente prover para sua família. Eu, há um tempo atrás, contando uma situação rápida aqui para vocês, particular minha, há um tempo atrás, eu ganhava muito mais do que meu marido. Era uma diferença salarial gritante, mas isso nada tem a ver com a provisão dele. Ele continuava sendo o provedor da família. Isso porque ele tinha consciência que se algo me faltasse, ele sabia que a responsabilidade do lar era dele. Por mais que naquele momento estivéssemos vivendo dessa maneira, a responsabilidade é dele. Então, se algo acontecesse ou se eu não quisesse mais estar naquele emprego ou, enfim, algo acontecesse com o meu emprego, a responsabilidade de continuar provendo a nossa família estava totalmente nele. Ele que precisaria fazer o sacrifício para continuar suprindo a nossa família e não eu. E um outro papel do homem, dentre tantos outros, é o de ser segundo o coração de Deus. É de se disponibilizar para ser realmente um sacerdote do seu lar. É saber reconhecer o erro, pedir perdão e pedir perdão principalmente a Deus e não errar novamente. É trazer a sua família a um lugar de adoração a Deus. É fazer da sua casa realmente um pouco do céu. Agora, para as mulheres. O que Deus espera de nós mulheres? Deus nos colocou como auxiliadoras e isso não é menor do que quem está na liderança. Você auxilia, você disponibiliza todas as suas habilidades para apoiar, para ajudar, para desenvolver a sua família junto com o seu marido. Por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso auxiliador. Você acha que o papel do Espírito Santo é pequeno como auxiliador? Então, por que o seu papel seria pequeno? Não, não é. Auxiliar é realmente estar disponível para exortar, para amar e para cuidar. Um outro papel da mulher é o de apoiadora. É apoiar o seu marido, é honrar o seu marido. Quantas vezes seu marido chegou com um projeto novo em casa e você não deu nenhuma atenção, não apoiou, não demonstrou força, interesse por aquilo que ele estava fazendo, não o encorajou? Você, como apoiadora, precisa fazer isso, encorajar o seu marido, encorajar os seus filhos, apoiá-los naquilo que for preciso. Mas muitas vezes a gente se enche de crítica. Não é assim, não é assado, não vai dar certo. A gente não encoraja ninguém, nem os nossos filhos, nem os nossos maridos, nem a nós mesmos. Pelo amor de Deus, não é isso que Deus espera de nós. E um outro papel da mulher é o de administradora. Nós somos administradoras do nosso lar. E isso carece de uma habilidade tremenda. Precisamos muito do Espírito Santo de Deus para ter a habilidade de administrar bem o nosso lar, administrar bem os nossos recursos, multiplicar os nossos recursos, assim como a gente comentou, até
no ciclo que estudamos da mulher virtuosa. Se por um acaso até você ainda não assistiu, vai lá depois para assistir. A gente fala de muitas características da mulher virtuosa e como desenvolver essas habilidades. E a habilidade de administrar o lar, com certeza, é uma habilidade de uma mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa, ela traz prosperidade para o seu lar, em todos os aspectos. A prosperidade não é o ganho financeiro. A prosperidade é a ausência da necessidade. E para você gerar ausência de necessidade, prosperidade, você como mulher precisa de uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida de dedicação, entender aquilo que Deus quer da sua casa, da sua família. Como você pode desenvolver isso? Tudo isso através do direcionamento de Deus. É óbvio que existem muitas situações em que tanto o homem quanto a mulher precisam buscar e realizar as atividades juntas. Mas quando se fala em papéis, esses são os principais. O homem de liderar, de proteger, de prover. A mulher de cuidar, de administrar, de apoiar, auxiliar. Isso é perfeito quando a gente entende que Deus fez tudo isso para o nosso bem, para o bem do nosso casamento. A gente caminha entrelaçado nisso e caminha em plenitude. E o casamento só tende a avançar. Agora, quando a gente inverte os papéis, como a sociedade hoje diz que o homem pode sim ficar em casa cuidando dos filhos e a mulher trabalhar fora, não há problema nenhum isso. Assim, é uma disfunção daquilo que Deus criou. E tudo que Deus criou é perfeito. Eu não estou falando de casos excepcionais, tá? Por favor. Podem acontecer situações que você precise ficar trabalhando enquanto seu marido precisa estar em casa por algum motivo excepcional. Mas essa não é a regra. Não foi assim que Deus criou. Se isso acontece com você na sua casa por algum motivo, comece a orar, pedir a Deus estratégias para que isso possa mudar. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida, o seu relacionamento entre você e seu marido. Se cada um está no seu papel, homem no papel de homem e mulher no papel de mulher, isso fortalece a masculinidade do seu marido, a sua feminilidade, e vocês conseguem conversar, se complementar. Mas quando os papéis estão todos trocados, isso repele um ao outro. E cada dia mais vocês vão estar afastados. E a gente não está aqui para isso. A gente quer viver um casamento pleno, feliz. E, como sempre, eu espero que essa palavra tenha abençoado você. Compartilha com a sua amiga, casada ou não casada, porque as não casadas também precisam aprender desde já. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e nos vemos semana que vem.